Quantas mães você conhece que são assim? Não faça o que essa mulher fez, pois ela perdeu quase tudo antes de saber o que eu vou te contar nesse vídeo. Imagine uma mulher que todo mundo admira. Uma dessas mulheres que você olha e pensa, nossa, ela dá conta de tudo. Ela acorda cedo, ela trabalha, resolve problemas, corre atrás, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido, é forte, é determinada, é a típica mãe guerreira. Aquelas que realmente muita gente diz, nossa, se não fosse ela, essa família já tinha ido para o brejo. Mas existe uma coisa sobre as pessoas fortes que quase ninguém percebe. Às vezes, a força também pode ser uma forma de esconder uma dor silenciosa. Essa mulher, ela tinha 2 filhos e quem olhava de fora via uma mãe dedicada, que fazia tudo, levava para a escola, buscava, organizava a rotina, garantia que nada faltasse. Mas tinha algo de estranho acontecendo dentro daquela casa. Os filhos estavam cada vez mais distantes, conversavam menos, se fechavam mais, passavam mais tempo no quarto, e quanto mais isso acontecia, mais ela tentava controlar tudo. Mais ela cobrava, mais ela exigia, mais preocupada ela ficava, mais pressão ela colocava, porque na cabeça dela existia um pensamento muito comum entre muitas mães. Se eu não cuidar de tudo, ninguém vai cuidar. Deixa eu te fazer uma pergunta bem forte agora. Quantas mães você conhece que são assim? Mulheres incríveis, mas que vivem sobrecarregadas emocionalmente, tentando manter tudo funcionando. Se você conhece alguém assim, já deixa um like nesse vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a chegar a mais famílias. E se você acredita que relações podem ser transformadas quando existe consciência, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de coisas que mudam vidas de verdade. Voltando então para a história. Essa mãe começou a perceber que algo estava muito errado. Seus filhos não eram mais crianças pequenas. Eles estavam crescendo e quanto mais cresciam, mais pareciam se afastar emocionalmente dela. E até então ela achava que era normal pelo crescimento. Mas isso começou a machucar, porque ela pensava, eu faço tudo por eles e mesmo assim eles se afastam. Foi então que aconteceu algo aparentemente simples, mas que mudaria tudo. Uma conversa durante um processo de desenvolvimento emocional, ela ouviu uma pergunta que parecia até mesmo inocente. Você ama seus filhos ou você tenta salvar os seus filhos? E ela respondeu muito rápido, claro que eu amo. Mas a pergunta veio de novo, de uma forma um pouquinho diferente. Você cuida dos seus filhos ou você controla os seus filhos? E aquilo ficou reverberando dentro dela. Porque pela primeira vez alguém estava colocando luz em algo que ela nunca tinha percebido. Muitas vezes a pessoa acredita que ela está protegendo, quando na verdade ela está sufocando sem perceber. A intenção é o amor, mas o comportamento percebido vira controle. E o controle cria distância emocional. Amor acolhe, controle machuca. Fala a verdade, quem aqui gostaria de ser controlado? Talvez agora você esteja pensando em alguém, ou talvez esteja pensando até mesmo em você. E se essa reflexão já está fazendo sentido, escreve aqui nos comentários uma palavra, consciência. Isso ajuda o algoritmo a entender que esse conteúdo precisa chegar em mais pessoas. Voltando então para aquela noite. Depois daquela conversa com seu profissional, essa mãe chegou em casa diferente. Ela olhou para os filhos e pela primeira vez ela percebeu algo que nunca tinha enxergado antes. Algo tão simples, mas tão profundo, que mudou completamente a forma que ela se relacionava com eles. Naquela noite, uma chave virou, mas não foi uma chave de comportamento, foi uma chave de consciência emocional. Ela percebeu que existia algo dentro dela que estava conduzindo aquela dinâmica familiar. Algo invisível, algo antigo e algo que vinha da sua própria história. E é exatamente aqui que muita gente acaba se perdendo na vida, porque a maioria das pessoas tenta resolver os problemas da vida apenas mudando um comportamento, trabalhando mais, se esforçando mais, estudando mais, controlando mais, mas não percebe que muitas vezes existe algo muito mais profundo. Memórias emocionais que moldam as nossas reações. Feridas que a pessoa nem sabe que carrega.
padrões que foram aprendidos lá atrás e que continuam influenciando os relacionamentos até hoje, influenciando a sua forma de pensar, sentir e agir. Foi exatamente nesse ponto que ela começou um processo profundo de libertação emocional através do método LED Personalité, liberdade emocional definitiva. E ali ela entendeu algo que quase ninguém percebe. Muitas pessoas passam a vida tentando ser fortes, quando na verdade elas só precisam ser livres emocionalmente. Porque força machuca, mas liberdade transforma. Depois que aquela chave virou, algo começou a mudar dentro daquela casa. As conversas começaram a acontecer de uma forma diferente, os filhos começaram a se abrir mais, o ambiente ficou mais leve. E aquela mulher que sempre foi conhecida como a mãe guerreira descobriu algo muito maior. Ela descobriu que às vezes o maior ato de amor de um pai ou de uma mãe é baixar o escudo, baixar a espada e se conectar de corpo e alma. É se libertar de padrões que estavam machucando a relação sem perceber. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Quantas pessoas hoje estão tentando salvar a família, mas sem perceber estão repetindo padrões emocionais que aprenderam lá atrás? Padrões de abandono, padrões de rejeição, padrões de controle, padrões de cobrança. Libertar as pessoas dessas correntes invisíveis que prendem ela a uma forma de amar e de se relacionar e de viver. Se você sente que existe algo dentro da sua história que ainda influencia os seus relacionamentos, talvez esteja na hora de olhar isso com profundidade. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você agendar uma sessão experimental. E talvez essa conversa seja exatamente o ponto de virada que muitas pessoas estão esperando há anos. Agora eu quero ouvir você. Você conhece uma mãe guerreira assim? Ou talvez você tenha sido criado por uma assim? Escreve aqui nos comentários, eu conheço. Porque muitas histórias de família começam a mudar quando alguém decide parar de repetir um padrão disfuncional. E se você quer se proteger emocionalmente, se inscreve no canal agora, porque o próximo vídeo pode abrir os olhos de muita gente e talvez abrir os seus também. Fique com Deus e nos vemos no próximo conteúdo.